O helicóptero estava marcado para decolar às 9h. Minha mala já pronta ao lado da porta. Um vestido novo para a noite. A noite especial em Fernando de Noronha. E meu coração cheio de expectativas para celebrar 10 anos ao lado do homem que acreditei amar mais que tudo. Não sabia que aquele telefonema mudaria completamente o rumo da minha vida. Meu celular tocou exatamente às 7h42. Lembro-me com precisão porque olhei para o relógio antes de atender, calculando quanto tempo ainda tínhamos antes de sair. Era Gustavo, meu marido. Sua voz soava diferente, meio apressada, com uma pitada de nervosismo que ele tentava esconder. Renata, surgiu um problema na construtora. Não vou poder ir agora. Você vai na frente e eu te encontro depois, amanhã no máximo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. 10 anos de casamento me deram um sexto sentido para quando algo não estava certo. Não era apenas a decepção de uma viagem de aniversário começando separados. Era algo mais profundo. Uma sensação gelada que desceu pela minha espinha. O que aconteceu? É tão grave assim? Perguntei, tentando manter a voz calma. É aquele terreno em Boa Viagem. O vendedor está criando problemas com a documentação. Se não resolvermos hoje, perdemos o negócio. A explicação soava ensaiada, mecânica demais. Gustavo sempre foi apaixonado pelos negócios, mas nunca deixou nada interferir em nossos momentos juntos. Por que agora seria diferente? Posso adiar o voo, esperamos resolver isso juntos e vamos amanhã. Sugeri, já sentindo que algo não se encaixava. Não! Já está tudo pago, a pousada, os passeios. Vai ser ótimo para você descansar um pouco antes. Eu te encontro amanhã e comemoramos lá. Vai ser até mais especial. Havia uma urgência estranha naquela insistência. Como se fosse vital que eu embarcasse naquele helicóptero. Sozinha. Desliguei o telefone com o coração pesado. Nossa vida em Recife sempre foi confortável. Gustavo construiu a Campos em Duarte do zero, transformando-a em uma das maiores construtoras da região. Eu me dedicava à minha clínica dermatológica, construindo minha própria carreira. Formávamos o casal perfeito aos olhos de todos. Bem-sucedidos, apaixonados, inseparáveis. Pelo menos era o que pensavam. Sentei-me no sofá do nosso apartamento no edifício Atlântico, com vista para o mar, e algo me dizia para não ir. Não era apenas intuição feminina ou paranoia. Era um alerta visceral, primitivo. O mesmo tipo de alerta que nossos ancestrais sentiam diante do perigo. Uma voz interna gritava que entrar naquele helicóptero seria o último ato da minha vida. Peguei o telefone para ligar para Tânia, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade. Se tinha alguém que poderia me ajudar a entender o que estava acontecendo, era ela. Mas antes de discar, hesitei. E se eu estivesse exagerando? E se fosse apenas um problema de trabalho como Gustavo havia dito? 10 anos de casamento não podem ser colocados em dúvida por causa de um telefonema estranho, podem? Decidi seguir meu instinto. Liguei para a empresa de táxi aéreo cancelando o helicóptero, alegando uma indisposição súbita. Em seguida, liguei para Gustavo dizendo que não estava me sentindo bem e preferia adiar a viagem. Sua reação foi reveladora. Um silêncio breve, seguido de uma insistência ainda mais forte para que eu fosse mesmo assim. Você pode tomar um remédio. Chegar lá e descansar vai te fazer bem. O médico da pousada pode te atender se precisar. Quem era aquele homem? O Gustavo que conhecia jamais me pressionaria a viajar doente. Algo muito errado estava acontecendo. Assim que desliguei, tomei uma decisão. Se ele queria tanto que eu fosse naquele helicóptero, eu precisava descobrir por quê. Em vez de seguir para o heliporto Céu Azul como planejado, dirigi até a Empresas Campos em Duarte. Estacionei do outro lado da rua, onde poderia observar sem ser vista. Às 10h15, horário em que supostamente eu estaria sobrevoando o mar em direção a Fernando de Noronha, vi Gustavo saindo apressado do prédio empresarial. Não parecia nem um pouco preocupado com documentação de terreno algum. Entrou em seu carro e partiu rapidamente. Segui-o mantendo distância. Para minha surpresa, ele não foi para casa, nem para o cartório, nem para qualquer lugar relacionado a negócios. Dirigiu até um restaurante discreto nos arredores de Boa Viagem. E lá estava Cristiane, sua sócia, esperando por ele. Não parecia uma reunião de trabalho. O beijo que trocaram na entrada do estabelecimento dizia muito mais. Meu estômago se contraiu. Traição?
Era isso? Todo aquele teatro para um encontro com a amante enquanto eu estaria longe? Mas algo ainda não fazia sentido. Gustavo poderia ter milhares de oportunidades menos elaboradas para encontrar Cristiane. Por que insistir tanto em me colocar naquele helicóptero específico? Voltei para casa atordoada, tentando conectar os pontos. No caminho recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Bernardo, o piloto do helicóptero, perguntando se eu tinha cancelado o voo por causa do tempo, pois, segundo ele, as condições estavam perfeitas para voar. Mencionou de passagem que Gustavo havia pedido especificamente para ele pilotar, mesmo não sendo seu turno naquele dia. Aquele comentário aparentemente inocente acendeu um alarme ainda maior. Por que Gustavo faria questão de um piloto específico? O quebra-cabeça estava incompleto, mas as peças começavam a se alinhar em uma imagem perturbadora. Cheguei em casa determinada. Se havia algo para descobrir, seria em nosso escritório. Gustavo sempre guardou todos os documentos importantes lá. Comecei a revirar gavetas, pastas, arquivos. Foi quando encontrei, escondida em uma pasta de projetos antigos, uma apólice de seguro de vida em meu nome. Não qualquer seguro, mas um com valor exorbitante, alterado recentemente para 5 milhões de reais, com Gustavo como único beneficiário. A verdade me atingiu como um raio. O helicóptero, a insistência, o piloto específico, o seguro milionário. Não era apenas uma traição, era um plano de assassinato. Meu próprio marido queria me ver morta. As pernas bambearam e precisei me sentar. As lágrimas vieram involuntárias, não de tristeza, mas de um misto de choque e raiva crescente. 10 anos compartilhando a cama, os sonhos, construindo uma vida com alguém que era capaz de planejar minha morte. Sequei as lágrimas rapidamente. Não era hora de desabar. Precisava de mais provas. Precisava entender toda a extensão daquilo. Se meus piores temores estivessem corretos, Gustavo não agiria sozinho. Havia mais gente envolvida nessa trama macabra. Com as mãos trêmulas, peguei o celular. Precisava de ajuda, mas não podia confiar em qualquer pessoa. Vocês já estiveram em uma situação onde, de repente, todos ao seu redor se tornam potenciais inimigos? É um sentimento de solidão devastador. De onde você está assistindo isso? Já sentiu que seu instinto salvou sua vida alguma vez? Me conta nos comentários, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele dia. Se você está vendo esse vídeo, saiba que tive que reunir muita coragem para compartilhar essa história. É difícil admitir que a pessoa que promete te amar até o fim da vida planejava, na verdade, antecipar esse fim. Naquela mesma noite, não consegui dormir. As horas passavam enquanto eu encarava o teto do nosso quarto, deitada ao lado do homem que agora parecia um completo estranho. Gustavo voltou tarde para casa, cheirando a perfume caro que não era o meu e com uma história sobre reuniões emergenciais. Fingi acreditar. Fingi que estava desapontada apenas com a viagem cancelada. Fingi que ainda era a esposa confiante de sempre. Quando a respiração dele finalmente se tornou pesada e ritmada, levantei-me silenciosamente. Precisava de confirmações, de certezas. A apólice de seguro era uma peça importante, mas insuficiente para confirmar minhas suspeitas mais sombrias. Peguei o celular dele na mesa de cabeceira, algo que nunca havia feito antes em 10 anos de casamento. Tínhamos um acordo tácito de privacidade que, ironicamente, agora parecia uma piada amarga. A tela estava bloqueada, mas conhecia a senha, a data do nosso primeiro encontro. Que conveniente para um homem que planejava me matar ainda usar esse número. Nas mensagens, encontrei conversas apagadas com Cristiane, mas nada conclusivo sobre o suposto acidente. Gustavo era esperto demais para deixar rastros tão evidentes. Pela manhã mantive a normalidade. Preparei café, conversamos sobre amenidades. Ele perguntou se eu ainda estava chateada com o cancelamento da viagem. Respondi que entendia a importância dos negócios, mas que gostaria de remarcar logo. Vi um breve lampejo de nervosismo em seus olhos, rapidamente mascarado por um sorriso. Claro, meu amor. Podemos ir semana que vem. Assim que ele saiu, liguei para a pousada Águas Claras em Fernando de Noronha. Precisava confirmar uma suspeita. Bom dia. Gostaria de confirmar uma reserva em nome de Renata e Gustavo Campos para ontem. A atendente digitou algo e respondeu com naturalidade.
Sinto muito, mas essa reserva foi cancelada há uma semana. Meu coração falhou uma batida. Cancelada por quem? Pelo senhor Gustavo Campos. Ele ligou informando que precisariam adiar a viagem e solicitou o reembolso. Agradeci e desliguei. Uma semana. Ele havia cancelado tudo uma semana antes, enquanto eu ainda preparava animada nossa mala. Escolhia roupas especiais, planejava momentos românticos para celebrarmos uma década juntos. Enquanto isso, ele já sabia que eu nunca chegaria àquela pousada. Precisava de ajuda profissional. Lembrei-me que Tânia, minha amiga advogada, havia mencionado um investigador particular que a ajudou num caso difícil de divórcio. Liguei para ela, mas fui cautelosa ao telefone. Tânia, preciso daquele contato que você mencionou. Aquele que ajuda a encontrar informações. Ela entendeu imediatamente que algo sério estava acontecendo. Renata, o que houve? Não posso falar por telefone? Podemos nos encontrar na cafeteria perto da sua casa? Aquela discreta, com mesas no fundo. 2 horas depois, estávamos sentadas num canto isolado do Café Sereno. Tânia me ouviu em silêncio enquanto eu relatava os acontecimentos das últimas 24 horas. Seus olhos se arregalavam à medida que eu conectava os pontos. Meu Deus, Renata, isso é muito sério. Você precisa de provas concretas antes de qualquer coisa. Se for verdade, estamos falando de tentativa de homicídio. A palavra caiu como uma pedra entre nós. Homicídio. Meu marido queria me matar. Tânia me passou o contato de Paulo Monteiro, investigador particular com mais de 20 anos de experiência. Ele é discreto, eficiente e, mais importante, sabe lidar com situações delicadas. Vou ligar para ele agora mesmo. Paulo concordou em me encontrar naquele mesmo dia. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar penetrante que parecia enxergar através das pessoas. Não demonstrou surpresa com minha história. Provavelmente já tinha visto de tudo em sua carreira. Senhora Campos, preciso que me dê acesso a tudo que puder sobre seu marido. Documentos, rotina, nomes de pessoas próximas, especialmente esse piloto. E mais importante, preciso que continue agindo normalmente. Se ele suspeitar que você desconfia de algo, tudo ficará mais difícil. Naquela semana, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era a esposa dedicada de sempre, sorrindo para Gustavo, ouvindo suas histórias sobre o trabalho, fingindo que planejávamos nossa próxima tentativa de viagem. À noite, quando ele dormia, me encontrava com Paulo em locais diferentes para receber atualizações da investigação. No terceiro dia, Paulo me trouxe a primeira bomba. Consegui acessar as câmeras de segurança do restaurante onde seu marido encontrou Cristiane. Eles não estão apenas tendo um caso, estão planejando algo grande. Mencionaram Portugal várias vezes e uma nova vida. Aquilo ainda poderia ser apenas um caso extraconjugal. Doloroso, devastador para nosso casamento, mas não criminoso. Precisávamos de mais. No quinto dia, Paulo conseguiu infiltrar-se no heliporto Céu Azul como um potencial cliente. Lá, estabeleceu contato com funcionários e descobriu algo perturbador sobre Bernardo, o piloto que voaria comigo. Bernardo Azevedo tem um histórico interessante. Paulo me explicou em nosso encontro noturno num posto de gasolina deserto, na BR-232. Ex-militar, dispensado por conduta questionável. Nos últimos 3 anos, trabalhou para empresas diferentes de táxi aéreo, sempre mudando após poucos meses. E mais importante, ele tem uma dívida de jogo considerável. O que isso significa? Significa que ele é o candidato perfeito para ser comprado. Alguém desesperado por dinheiro, com conhecimento técnico para simular um acidente. Minha garganta secou. Consegue provas disso? Paulo assentiu lentamente. Estou trabalhando nisso. Instalei equipamentos de vigilância no escritório do seu marido. A tecnologia atual é impressionante. Microfones do tamanho de botões, câmeras que parecem apenas parte da decoração. Senti um calafrio. Estávamos invadindo a privacidade de Gustavo, algo potencialmente ilegal. Mas o que era isso comparado ao que ele planejava fazer comigo? É necessário. Paulo parecia ler meus pensamentos. Se ele realmente planeja um acidente, precisamos de provas irrefutáveis. O 6º dia trouxe a confirmação que eu temia e, ao mesmo tempo, precisava. Paulo me encontrou com uma expressão grave,
segurando um pequeno dispositivo de áudio. Conseguimos. Seu marido se encontrou com Bernardo no escritório ontem à noite. A conversa foi esclarecedora. Com dedos trêmulos, apertei o botão de reprodução. A voz de Gustavo, que um dia me sussurrou promessas de amor eterno, agora discutia friamente os detalhes técnicos de como me matar. Tem que parecer falha mecânica. Nada que levante suspeitas. A voz de Gustavo soava calculista, quase empresarial. Já fez o reconhecimento da área. Tem um ponto perfeito sobre o oceano, longe da costa. Ninguém sobrevive àquela queda e, com a água, muitas evidências são perdidas, respondeu Bernardo. E o pagamento? Como combinamos? Metade agora, metade quando o serviço estiver concluído. Transferência para a conta nas Ilhas Cayman. Desliguei a gravação, incapaz de ouvir mais. O estômago revirava, ameaçando devolver o pouco que havia conseguido comer naquele dia. Paulo manteve o silêncio respeitoso, dando-me tempo para processar a confirmação de meus piores temores. O que fazemos agora? Perguntei finalmente, enxugando lágrimas que nem percebi que haviam caído. Temos evidências suficientes para ir à polícia, mas precisamos ser estratégicos. Seu marido é um homem influente com conexões. Precisamos construir um caso sólido. Concordei. E precisamos descobrir mais sobre esse plano. Por que agora? Por que dessa forma? Paulo hesitou. Já verifiquei as finanças da construtora. Há indícios de irregularidades sérias. Desvios, notas fiscais duplicadas, pagamentos a empresas fantasmas. A Campos em Duarte pode parecer bem-sucedida por fora, mas está afundando em dívidas. Aquilo fazia sentido. O dinheiro. Sempre o dinheiro. Meu seguro de vida pagaria as dívidas da empresa e ainda sobraria o suficiente para Gustavo e Cristiane começarem uma nova vida em outro país, longe de qualquer suspeita. Nos dias seguintes, a investigação se aprofundou. Paulo conseguiu hackear o e-mail pessoal de Gustavo. Novamente, uma ação na fronteira da legalidade, mas necessária. Lá, encontramos a cereja do bolo. Passagens para Lisboa em nome de Gustavo e Cristiane, com data marcada para 2 semanas após meu suposto acidente. Também descobrimos transferências bancárias para uma conta offshore, provavelmente o pagamento para Bernardo. E o mais doloroso, um e-mail para uma imobiliária em Cascais, Portugal, sobre uma casa com vista para o mar que eles pretendiam comprar para começar uma nova fase da vida. Enquanto isso, em casa, continuava minha atuação digna de Oscar. Sorria para Gustavo, conversava sobre o futuro, fingia não perceber seus telefonemas secretos, suas saídas inexplicadas. Cada beijo de boa noite era agora uma pequena morte para mim. Beijar o homem que planejava me enterrar. Uma noite, ele chegou em casa com um presente, um conjunto de lingerie caríssimo, que, segundo ele, eu deveria usar em nossa próxima tentativa de viagem. Quero que esteja linda quando chegarmos a Fernando de Noronha, disse ele com um sorriso que agora me parecia monstruoso. Forcei um sorriso e agradeci, pensando que aquela seria literalmente minha roupa para morrer, no plano dele. No 10º dia após o telefonema inicial, Paulo me trouxe a confirmação final. Documentos detalhando como Gustavo havia aumentado gradualmente meu seguro de vida nos últimos meses, sempre com justificativas plausíveis que não levantariam suspeitas. A apólice atual de 5 milhões de reais havia sido efetivada apenas 1 mês antes. Temos tudo, disse Paulo. Provas da conspiração com o piloto, o motivo financeiro, as dívidas da empresa, o caso extraconjugal, os planos de fuga para Portugal. É hora de agir. Naquela noite, sentada na varanda do nosso apartamento enquanto Gustavo tomava banho, fiz um balanço da minha vida. 10 anos ao lado de um homem que, no fim das contas, nunca conheci realmente. Ou talvez ele tivesse mudado. Talvez o sucesso, o dinheiro, o poder tivessem transformado aquele rapaz amoroso que conheci na universidade nesse monstro calculista. Não importava mais. O que importava era que eu estava viva, graças a um instinto que me fez desconfiar daquele telefonema estranho. Se tivesse embarcado naquele helicóptero, agora seria apenas um corpo no fundo do oceano, enquanto Gustavo choraria lágrimas falsas em meu funeral, antes de coletar o seguro e fugir com a amante. Liguei para Tânia. Está tudo pronto, ela confirmou.
A delegada Márcia Vasconcelos, da Delegacia de Crimes contra a Vida, nos espera amanhã às 10 horas. Leve todas as provas. Estarei lá como sua advogada. Respirei fundo. Amanhã seria o dia em que Gustavo descobriria que seu plano perfeito havia falhado. Que a esposa que ele planejava transformar em estatística de acidente aéreo estava vários passos à sua frente. Entrei no quarto onde ele já estava deitado, mexendo no celular. Provavelmente conversando com Cristiane, planejando sua nova vida. Uma vida que nunca existiria. Gustavo, chamei, com a voz mais doce que consegui fingir. Estava pensando, e se tentássemos remarcar nossa viagem para a próxima semana? Já faz tanto tempo que não tiramos férias juntos. Ele levantou os olhos do celular, com aquele sorriso que um dia achei encantador, e agora vi apenas como a máscara de um predador. Claro, meu amor, vou resolver tudo amanhã mesmo. Deitei ao seu lado, mantendo a distância usual, sentindo meu coração acelerar com a adrenalina do que estava por vir. Amanhã, papéis seriam invertidos. A presa se tornaria a caçadora, e Gustavo aprenderia da pior maneira possível que havia subestimado a mulher que jurou amar e proteger. Enquanto ele adormecia ao meu lado, permiti-me um pequeno sorriso no escuro. A verdadeira viagem que começaria amanhã não seria para Fernando de Noronha, mas para a justiça. E diferente do que Gustavo planejava para mim, ele chegaria vivo ao destino final. Vivo para enfrentar as consequências de suas ações. Vivo para passar os próximos anos em uma cela, pensando no plano que falhou, porque a melhor vingança não seria a morte rápida que ele planejou para mim. Seria a vida longa e miserável que eu garantiria que ele tivesse, longe do luxo, do poder e da mulher pela qual estava disposto a matar. O plano que Gustavo não previu foi o instinto que me salvou. A cada dia, agradeço por ter ouvido aquela voz interior que me dizia que algo estava errado, que me fez duvidar daquele simples telefonema que deveria ter sido o começo do meu fim. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Na verdade, mal havia dormido. Observei Gustavo ao meu lado, o rosto sereno, sem nenhum traço da monstruosidade que agora eu sabia que habitava, por trás daquela aparência impecável. Como pode alguém parecer tão normal e esconder tantas sombras? Por 10 anos, dividimos a mesma cama, os mesmos sonhos, os mesmos planos. Ou pelo menos, eu acreditava nisso. Saí silenciosamente da cama, tomei um banho demorado e me vesti com cuidado especial. Escolhi um conjunto de alfaiataria azul marinho que usava em ocasiões importantes da clínica. Queria me sentir forte, blindada para o que viria. Maquiei-me com atenção, cobrindo as olheiras profundas das noites mal dormidas. Irônico como estava me arrumando mais naquele dia do que teria feito para meu próprio funeral, segundo os planos de Gustavo. Quando ele acordou, já estava na cozinha preparando café. Mantive a rotina, o sorriso ensaiado, a conversa trivial sobre o dia que teríamos pela frente. Tenho uma reunião importante hoje, comentei casualmente, passando manteiga na torrada. Novos equipamentos para a clínica. Gustavo assentiu distraído, olhando o celular como fazia todas as manhãs. Que horas termina? Podemos jantar fora hoje. Faz tempo que não vamos ao Sabor do Mar. O restaurante onde havíamos comemorado tantos aniversários. Quase ri da ironia. Ele realmente acreditava que estávamos bem, que eu não suspeitava de nada. A arrogância masculina sempre me fascinou. Como homens como Gustavo podem acreditar que são mais espertos que todo mundo, especialmente suas esposas. Claro, seria ótimo. Te ligo quando estiver terminando. Nos despedimos com um beijo rápido na porta do elevador. Um beijo que para ele era apenas mais um em uma longa sequência de mentiras. Para mim, era o último que daríamos como marido e mulher. Quando as portas se fecharam e ele desapareceu, senti um misto de alívio e angústia. O fim estava próximo. Dirigi até o ponto de encontro onde Paulo me esperava. Dali, seguiríamos para a delegacia juntos. No caminho, liguei para Júlio, meu irmão. Não havia contado a ele sobre minhas descobertas. Queria protegê-lo daquele horror até ter certeza absoluta. Júlio, preciso que você faça algo importante por mim. Falei assim que ele atendeu. Quero que vá até a clínica hoje e assuma minha agenda. Diga que tive uma emergência familiar.
Aconteceu alguma coisa, Renata? Você está com uma voz estranha. Hesitei. Júlio sempre foi meu porto seguro desde a infância. Nossos pais morreram cedo e crescemos cuidando um do outro. Ele era contador, meticuloso, racional. O oposto do meu temperamento mais intuitivo. Sempre nos complementamos. Estou bem. Só preciso resolver uma situação complicada. Te explico depois, prometo. Tem a ver com Gustavo, não tem? A pergunta me pegou desprevenida. Você anda diferente há dias. E ontem ele me ligou perguntando se você havia comentado algo estranho comigo. Congelei. Ele te ligou? O que mais ele perguntou? Se você parecia desconfiada, se tinha mencionado a viagem cancelada, achei esquisito. Meu coração acelerou. Gustavo estava verificando se eu havia compartilhado suspeitas com meu irmão. Isso significava que talvez desconfiasse que eu sabia de algo. Júlio, me encontre no Café Central em 1 hora. Não fale com Gustavo se ele ligar novamente. Desliguei e liguei imediatamente para Paulo, relatando a nova informação. Ele concordou que precisávamos acelerar nossos planos. Se Gustavo suspeitava que eu sabia algo, poderia tomar medidas drásticas. Chegamos à Delegacia de Crimes contra a Vida às 9h30, antecipando nosso encontro com a delegada Márcia Vasconcelos. Tânia já estava lá, impecável em seu terno cinza, com uma pasta contendo todas as provas que havíamos reunido. Sua presença me deu força. Ela não era apenas minha advogada, mas minha amiga há tantos anos. Está preparada? Tânia perguntou, apertando minha mão. Nem um pouco, mas vamos seguir em frente. A delegada Márcia era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos curtos e um olhar que demonstrava anos lidando com o pior da natureza humana. Ouviu o meu relato em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações. Quando apresentamos as gravações de Gustavo com Bernardo, seu semblante endureceu. Senhora Campos, o que temos aqui é extremamente sério. Conspiração para homicídio qualificado com motivação financeira clara. Vou precisar de depoimentos formais e iniciaremos os mandados de busca e apreensão imediatamente. Enquanto a máquina da justiça começava a se mover, Júlio chegou ao café onde havíamos combinado de nos encontrar após a delegacia. Seu rosto era uma máscara de preocupação. Sentei-me à sua frente e, pela primeira vez, contei toda a história sem omitir nenhum detalhe sórdido. Seus olhos se arregalavam. As mãos apertavam a xícara com força crescente. Não posso acreditar, Gustavo, o mesmo cara que joga sinuca comigo aos domingos, que organizou aquela festa surpresa para seus 35 anos? O próprio. Júlio passou a mão pelos cabelos, gesto que fazia desde criança quando estava processando algo difícil. Sempre senti algo estranho nele, mas imaginei que fosse apenas meu ciúme de irmão. Nunca pensei. Isso é monstruoso, Renata. Preciso de sua ajuda agora, falei, segurando suas mãos trêmulas. Você é contador. Preciso que analise as finanças da Campos Duarte. Paulo encontrou indícios de irregularidades, mas precisamos de alguém com seu conhecimento técnico para identificar exatamente o que está acontecendo. Júlio assentiu, o choque inicial dando lugar à determinação que eu conhecia tão bem. Vou precisar de acesso aos registros. Temos mandados sendo expedidos neste momento. Em breve, teremos tudo. Naquela tarde, recebi uma ligação de Paulo. Sua voz estava tensa, urgente. Precisamos nos encontrar agora. Tenho novidades importantes. Combinamos um ponto no estacionamento de um shopping. Quando cheguei, Paulo não estava sozinho. Ao seu lado, uma jovem que reconheci imediatamente. Amanda Vasconcelos, secretária de Gustavo há 3 anos. Amanda decidiu colaborar, explicou Paulo. Ela tem informações que você precisa ouvir. A jovem parecia nervosa, olhando constantemente ao redor, como se temesse ser vista. Suas primeiras palavras me gelaram a espinha. Dona Renata, não é a primeira vez que seu marido tenta se livrar de alguém? O que Amanda revelou nas horas seguintes foi mais perturbador do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Cristiane e Gustavo não eram apenas amantes. Eram cúmplices em uma série de fraudes que vinham acontecendo há anos na construtora. Desvios de materiais, superfaturamento, propinas para fiscais da prefeitura. A Campos Duarte era, em muitos aspectos, uma fachada para operações ilícitas.
O antigo sócio, Roberto Mendes, começou a fazer perguntas incômodas. Ameaçou levar tudo à polícia se não recebesse uma compensação maior, contou Amanda, a voz tremendo ligeiramente. 2 semanas depois, sofreu um acidente de carro. Freios falhos, disseram. Mas vi Gustavo pagando uma quantia enorme a um mecânico que nunca mais apareceu. Senti o sangue gelar. Não era apenas meu assassinato que estavam planejando. Já havia acontecido antes. Roberto Mendes, que supostamente havia deixado a sociedade após desavenças com Gustavo, na verdade havia sido eliminado quando se tornou uma ameaça. Por que está me contando isso agora? Perguntei a Amanda. Ela baixou os olhos, porque ouvi uma conversa ontem sobre você, sobre como o problema seria resolvido em breve. E também, hesitou, porque encontrei documentos sobre uma transferência bancária para as Ilhas Cayman. 5 milhões de reais. Seu seguro de vida. Paulo interviu. Significa que Gustavo já está movimentando o dinheiro, antecipando o recebimento do seguro. Está confiante que seu plano vai funcionar. Ou está ficando desesperado e planejando algo diferente do acidente de helicóptero? Completei, sentindo um calafrio. Se ele suspeita que sei de algo, pode tentar outra abordagem. Naquele momento, meu celular tocou. Era Gustavo. Troquei olhares com Paulo antes de atender, colocando no viva voz. Oi, amor, onde você está? Pensei que já estaria em casa. A voz dele soava natural, quase doce. O mesmo tom que usou durante 10 anos para me dizer eu te amo, enquanto construía nossa vida juntos. Agora cada palavra parecia embebida em veneno. A reunião está demorando mais que o esperado, mas deve terminar logo. Mante a voz firme, neutra. Perfeito. Reservei nossa mesa no Sabor do Mar para as 8. Tenho uma surpresa para você. Quando desliguei, Paulo e Amanda me olhavam com expressões graves. Não vá a esse jantar, disse Paulo imediatamente. É muito perigoso. Pelo contrário, respondi. Uma ideia formando-se em minha mente. Este pode ser exatamente o momento que precisamos. No restaurante, com testemunhas ao redor, posso confrontá-lo com o que sei. É arriscado demais, protestou Paulo. Não se tivermos policiais disfarçados por perto. Se ele confessar algo ou ameaçar, teremos testemunhas oficiais. Passei as horas seguintes em contato com a delegada Márcia, organizando a operação. Ela concordou que um confronto controlado poderia gerar provas adicionais, especialmente se conseguíssemos uma confissão. Agentes disfarçados seriam posicionados em mesas próximas, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. Enquanto isso, Júlio fazia descobertas alarmantes nos documentos financeiros que a polícia havia conseguido acessar preliminarmente. A situação da construtora era ainda pior do que imaginávamos. Dívidas astronômicas, contratos fantasmas, um esquema piramidal prestes a desmoronar. Gustavo precisava desesperadamente do dinheiro do meu seguro para cobrir os rombos antes que tudo viesse à tona. E havia mais. Descobrimos transferências bancárias para Cristiane nos últimos 3 anos, somando quase R$1 milhão. Ela não era apenas sua amante e cúmplice nos esquemas financeiros, mas também estava sendo premiada com parte do dinheiro desviado. Às 7h30, estava pronta para o jantar. Escolhi um vestido vermelho. Queria que Gustavo me visse forte, vibrante, viva, a cor da raiva que agora alimentava cada célula do meu corpo. Apliquei perfume nos pulsos, no pescoço, atrás das orelhas. Os mesmos gestos que fazia quando nos preparávamos para noites especiais juntos, agora transformados em um ritual de guerra. A caminho do restaurante, recebi uma mensagem de Amanda. Encontrei os passagens para Portugal, 23 de outubro, 2 semanas após a data planejada para o acidente. Minha última confirmação. Gustavo e Cristiane realmente planejavam fugir assim que recebessem o dinheiro do seguro. Provavelmente já tinham uma nova identidade preparada, uma nova vida longe do Brasil, longe das consequências de seus atos. O restaurante Sabor do Mar estava como sempre. Iluminação suave, música ambiente discreta, o aroma de frutos do mar frescos permeando o ar. Foi ali que Gustavo me pediu em casamento, 8 anos atrás. Foi ali que celebramos aniversários, promoções, conquistas. E seria ali que nosso casamento terminaria oficialmente.
Ele já estava sentado à nossa mesa habitual, próxima à janela com vista para o mar. Levantou-se quando me viu chegar, os olhos percorrendo meu corpo no vestido vermelho. Você está deslumbrante, comentou, beijando-me no rosto. Forcei um sorriso. Obrigada. Você mencionou uma surpresa? Gustavo fez um gesto para o garçom, que se aproximou com uma garrafa de champanhe. Nosso favorito, o mesmo que bebemos quando ficamos noivos. Para comemorar 10 anos de um casamento perfeito, disse ele, erguendo a taça em um brinde. E para anunciar que remarquei nossa viagem para Fernando de Noronha. Partimos em 3 dias. Senti o estômago revirar. 3 dias. O novo prazo para minha execução. Olhei discretamente ao redor, identificando os policiais disfarçados em mesas próximas. Um casal, aparentemente em um encontro romântico. Um homem de negócios sozinho lendo o jornal. Uma mulher verificando o celular constantemente. Todos prontos para agir. Bebi um pequeno gole do champanhe, sentindo o amargor substituir o sabor que um dia apreciei. Era hora de encerrar aquela farsa. Gustavo, comecei, mantendo a voz baixa e controlada. Sei de tudo. Ele arqueou as sobrancelhas, o sorriso ainda no rosto. Do que está falando, querida? Do helicóptero, do seguro de vida, de Bernardo, o piloto, de Cristiane. Fiz uma pausa, observando seu rosto empalidecer lentamente. De Roberto Mendes. O sorriso finalmente desapareceu. Seus olhos, sempre calorosos quando me olhavam, tornaram-se frios, calculistas. Não sei do que você está falando. Sua voz baixou uma oitava, tornando-se quase um sussurro. Acho que você andou bebendo antes de vir para cá. Tenho as gravações, Gustavo. Você e Bernardo discutindo como fazer o helicóptero cair de maneira que parecesse um acidente. Como escolheram um ponto sobre o oceano para dificultar a recuperação de evidências. Inclinei-me para frente. Sei das transferências para as Ilhas Cayman, das passagens para Portugal, da casa em Cascais. Ele permaneceu em silêncio por vários segundos, o rosto uma máscara impenetrável. Então, surpreendentemente, riu, uma risada curta, seca, completamente desprovida de humor. Parabéns, Renata. Você é mais esperta do que imaginei. Tomou um gole demorado de champanhe. E agora, o que pretende fazer com toda essa informação? A calma de Gustavo me desestabilizou. Esperava negações veementes, talvez até uma cena, mas não aquele reconhecimento frio, quase indiferente. Era como se finalmente tivesse deixado cair a máscara que usou por uma década. O que pretendo fazer? Repeti sua pergunta, mantendo minha voz baixa, mas firme. Justiça, Gustavo. Algo que você claramente desconhece. Seus lábios se curvaram em um sorriso sardônico. Justiça é um conceito relativo, querida. Cada um tem sua própria versão. A versão que inclui planejar a morte da própria esposa por dinheiro. Inclinei-me para frente, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. Essa é a sua versão de justiça? Ele deu de ombros como se discutíssemos o cardápio e não um plano para me assassinar. Negócios, Renata? Sempre foi sobre negócios, nada pessoal. Nada pessoal? Senti meu sangue ferver. 10 anos de casamento e minha morte seria nada pessoal. Gustavo olhou ao redor, verificando se alguém nos ouvia. Então abaixou ainda mais a voz. Você realmente não entende, não é? Acha que tudo se resume a você, a nós? É maior que isso. Há pessoas poderosas envolvidas, dinheiro que você nem consegue imaginar. Ele fez uma pausa. Ainda posso resolver isso. Podemos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Divórcio discreto. Divisão justa de bens. Você fica com a clínica, eu com a construtora. Seguimos nossas vidas separadamente. Sem escândalos, sem polícia. Quase ri da audácia. Mesmo encurralado, ele ainda tentava negociar. Ainda se colocava em posição de poder. E Roberto Mendes? Quem negocia por ele? Vi algo piscar nos olhos de Gustavo. Medo, talvez? Acidentes acontecem, Renata, todo dia. Com qualquer pessoa. Foi uma ameaça? Uma constatação. Ele consultou o relógio casualmente. Você tem uma decisão a tomar e o tempo está passando. Aquele era o momento. Fiz um gesto quase imperceptível e, em segundos, os policiais disfarçados se aproximaram. Gustavo percebeu tarde demais o que estava acontecendo. Quando tentou se levantar, o delegado já estava ao seu lado,
mostrando discretamente o distintivo. Gustavo Campos, o senhor está detido para interrogatório referente a uma investigação de conspiração para homicídio. O rosto dele se transformou. O homem calmo e calculista deu lugar a uma criatura acuada, os olhos selvagens buscando uma saída. Isso é ridículo! Minha esposa está perturbada. Claramente precisa de ajuda psiquiátrica. Ninguém deu atenção às suas protestações. Em minutos, ele foi discretamente escoltado para fora do restaurante, enquanto eu permaneci sentada, tremendo incontrolavelmente agora que a adrenalina começava a baixar. A delegada Márcia se aproximou, sentando-se onde Gustavo estava momentos antes. Senhora Campos, precisamos de seu depoimento formal na delegacia, mas quero que saiba que ele não irá para casa hoje. Temos evidências suficientes para mantê-lo detido por hora. Assenti, incapaz de falar. A realidade do que acabara de acontecer me atingiu como uma onda. Meu casamento havia acabado. Minha vida como a conhecia não existia mais. E o homem que prometia amar até que a morte nos separasse, havia tentado garantir que essa separação ocorresse o quanto antes. Nas 48 horas seguintes, mergulhei em um turbilhão de depoimentos, documentos e revelações. Bernardo, o piloto, foi detido e, diante da possibilidade de uma pena severa, decidiu colaborar, confirmando cada detalhe do plano. Cristiane tentou fugir quando soube da prisão de Gustavo, mas foi interceptada no aeroporto com documentos falsos e uma mala contendo quase 200 mil euros em espécie. Júlio se tornou meu apoio principal, praticamente se mudando para meu apartamento para garantir que eu não ficasse sozinha. Tânia cuidava dos aspectos legais, protegendo meus interesses enquanto o caso se desenrolava. Mas ainda havia muito a fazer. A operação da polícia havia exposto apenas a ponta do iceberg. As investigações nas finanças da Campos Anduarte revelavam um esquema muito maior, envolvendo lavagem de dinheiro, propinas e até mesmo possível envolvimento com políticos locais. E no centro de tudo, Gustavo, meu marido, o homem que acreditei conhecer intimamente. Uma semana após a prisão dele, recebi uma ligação inesperada. Era Amanda, a secretária. Senhora Renata, preciso falar com você urgentemente, não pelo telefone. Combinamos de nos encontrar em um café discreto, longe do centro. Amanda parecia ainda mais nervosa que da última vez, os olhos constantemente verificando a entrada do estabelecimento. Eles estão procurando todos os documentos. Ela começou sem preâmbulos. Pessoas ligadas a Gustavo vasculharam o escritório ontem à noite. Quebraram fechaduras, reviraram arquivos. A polícia já não tinha confiscado tudo? Não tudo. Existem registros paralelos, um sistema de contabilidade dupla. E há algo que vocês não sabem. Ela respirou fundo. Gustavo tinha um cofre secreto na sala dele, atrás da pintura do veleiro. Nem a polícia encontrou. O que tem nesse cofre? Não sei ao certo, mas ele consultava documentos de lá sempre que estava tratando dos projetos especiais. Projetos especiais era como Gustavo se referia às operações mais obscuras da construtora, aquelas que nunca apareciam nos registros oficiais. Você acha que consegue abrir esse cofre? Amanda hesitou. Talvez. Já ouvi digitar a senha algumas vezes, acredito que consiga reproduzir. Imediatamente liguei para Paulo e a delegada Márcia. Precisávamos agir rápido, antes que os comparsas de Gustavo chegassem ao cofre. Aquela noite foi como uma operação militar. Paulo, Amanda e eu nos encontramos com 2 policiais em frente ao edifício da construtora. Usamos meu cartão de acesso, que ainda funcionava, já que legalmente eu era coproprietária da empresa, para entrar discretamente. O prédio estava silencioso, apenas a iluminação de emergência acesa. Subimos até o último andar, onde ficava a sala de Gustavo. Como Amanda havia dito, era visível que alguém já havia estado lá. Gavetas entreabertas, papéis fora do lugar. A pintura, indicou Amanda, apontando para um quadro grande na parede atrás da mesa. Uma cena marítima, com um veleiro solitário. O cofre está atrás. Paulo ajudou a remover o quadro, revelando um pequeno cofre eletrônico embutido na parede. Amanda aproximou-se, os dedos trêmulos sobre o teclado. Espero lembrar corretamente, murmurou, digitando uma sequência de números. Nada aconteceu.
Ela tentou novamente com outra combinação. Na terceira tentativa, ouvimos um clique suave e a porta do cofre se abriu. Dentro, encontramos uma coleção de documentos, um disco rígido externo e vários pendrives cuidadosamente etiquetados. Também havia um maço considerável de euros e dólares, além de um passaporte que, ao examinar, descobri ser um passaporte português em nome de Gustavo, mas com uma foto recente e outro sobrenome. Ele já estava se preparando para desaparecer, comentou Paulo, examinando o passaporte. Provavelmente tem um para Cristiane também. Entregamos tudo à polícia, que iniciou a análise detalhada dos arquivos digitais. O que descobriram nas semanas seguintes foi chocante, até mesmo para quem já estava ciente da corrupção de Gustavo. O disco rígido continha registros de mais de 15 anos de operações ilícitas. Muito antes mesmo de nos casarmos, Gustavo já estava envolvido em esquemas de superfaturamento, propinas e lavagem de dinheiro. Os documentos implicavam vereadores, secretários municipais e até mesmo um juiz. Mas o mais perturbador foi descobrir que a morte de Roberto Mendes não foi o primeiro acidente orquestrado por Gustavo. Havia registros detalhados de pelo menos 3 outros casos de pessoas que se tornaram obstáculos e, misteriosamente, sofreram acidentes fatais. Um fiscal da prefeitura que se recusou a aceitar propina. Um jornalista investigativo que começou a fazer perguntas sobre contratos públicos. E o mais chocante, a esposa de um sócio anterior, cuja morte garantiu que o viúvo vendesse sua parte da empresa por um valor muito abaixo do mercado. Cada nova revelação era como um punhal sendo torcido em meu peito. Como pude compartilhar minha vida com este monstro sem perceber? Como pude dormir ao lado dele, planejar ter filhos, construir sonhos? A culpa me consumia, não apenas por minha ingenuidade, mas pela sensação de cumplicidade involuntária. Quantas vidas foram destruídas enquanto eu desfrutava do luxo proporcionado pelo dinheiro sujo de Gustavo? Quantas famílias choraram suas perdas enquanto eu celebrava aniversários em restaurantes caros e viajava para destinos exclusivos? 2 semanas após a descoberta do cofre, o caso explodiu na mídia. Manchetes em todos os jornais, reportagens especiais na televisão. Empresário planejava matar esposa por seguro milionário. Esquema de corrupção e assassinatos na construção civil de Recife. E a mais dolorosa, a médica que não sabia que estava casada com um assassino. Repórteres acampavam em frente ao meu prédio. Recebia dezenas de ligações diárias de números desconhecidos. Até mesmo pacientes da clínica ligavam, não para consultas, mas movidos por curiosidade mórbida. Minha vida havia se tornado um espetáculo público. A vítima que escapou, a esposa traída, a mulher que desmontou um império criminoso sem saber. Cada aspecto da minha existência era analisado, discutido, julgado. Foi nesse momento que percebi. Não poderia deixar que Gustavo continuasse controlando minha narrativa, mesmo de dentro da prisão. Não seria apenas uma vítima, um dano colateral em sua história criminosa. Assumiria o protagonismo de minha própria vida. Convoquei Júlio, Tânia, Paulo e Amanda para uma reunião em meu apartamento. Meu pequeno círculo de confiança. As pessoas que me ajudaram a sobreviver ao impensável. Vou assumir o controle da Campos San Duarte, anunciei, surpreendendo a todos. Legalmente, sou coproprietária. Com Gustavo e Cristiane presos, a empresa está à deriva. Renata, você não precisa disso, protestou Júlio. A construtora está afundada em problemas legais. Sua reputação está destruída, deixe falir. E o que acontece com os funcionários inocentes? As famílias que dependem desses empregos? Balancei a cabeça. Além disso, há projetos legítimos em andamento. Casas, edifícios que pessoas compraram com suas economias. Não posso simplesmente virar as costas. Tânia, sempre a voz da razão jurídica, interveio. Tecnicamente é possível, mas será uma batalha legal e de relações públicas. Você terá que provar que não tinha conhecimento das atividades ilícitas, que não se beneficiou conscientemente. Estou preparada para isso. Paulo, que havia se tornado mais que um investigador, um amigo e conselheiro, perguntou suavemente: tem certeza de que deseja se associar ao nome da empresa? Não seria melhor recomeçar do zero? Entendi sua preocupação.
Mas minha decisão já estava tomada. Vou transformar a Campos Anduarte em algo diferente, algo que repare, na medida do possível, o dano causado por Gustavo. Transparência absoluta a projetos sociais, restituição às vítimas. Nas semanas seguintes, mergulhei em um trabalho hercúleo. Enquanto os processos judiciais contra Gustavo avançavam, comecei a reestruturar a construtora. O primeiro passo foi uma auditoria completa e independente, expondo cada centavo mal ganho, cada contrato fraudulento. Contratei uma nova equipe de gestão, pessoas com reputação ilibada no mercado. Júlio assumiu a diretoria financeira, implementando sistemas de controle rigorosos. Amanda, que havia se provado leal e competente, foi promovida a assistente executiva. Para sinalizar a mudança, alterei o nome da empresa para Novos Alicerces Construções, mantendo a estrutura física e os funcionários, mas inaugurando uma nova filosofia de trabalho. Não foi fácil. Muitos clientes cancelaram contratos, temerosos de associação com o escândalo. Fornecedores exigiam pagamentos antecipados, duvidando da solvência da empresa. Bancos hesitavam em conceder crédito, mas lentamente, com persistência quase obstinada, começamos a reconstruir a reputação do negócio. Cada projeto concluído conforme o prometido era uma pequena vitória. Cada funcionário que decidia permanecer, acreditando na transformação, era um voto de confiança. Paralelamente, o julgamento de Gustavo avançava. As provas eram esmagadoras. As gravações, os depoimentos de Bernardo e Cristiane, que começaram a se acusar mutuamente na esperança de penas reduzidas, os registros financeiros, os documentos do cofre secreto. 6 meses após sua prisão, recebi uma solicitação inesperada. Gustavo queria me ver. Inicialmente recusei. A ideia de encará-lo novamente me causava calafrios. Mas após conversar com meu terapeuta, sim, finalmente havia buscado ajuda profissional para processar todo o trauma, decidi que esse encontro poderia ser parte do meu processo de cura e encerramento. O presídio era um lugar opressivo, com suas paredes cinzentas e o cheiro característico de desinfetante industrial, tentando mascarar odores mais desagradáveis. Fui conduzida a uma sala de visitas onde, atrás de uma mesa de metal fixada ao chão, Gustavo me esperava. A transformação era chocante. Em apenas 6 meses ele havia envelhecido anos. O cabelo, antes perfeitamente aparado, estava comprido e descuidado. A barba por fazer dava-lhe um aspecto desleixado que nunca associaria ao homem meticuloso que conheci. Mas os olhos eram os mesmos. Calculistas, avaliadores, nunca revelando completamente o que se passava por trás deles. Obrigado por vir, disse ele, a voz rouca, diferente da entonação confiante que costumava ter. O que você quer, Gustavo? Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa, um gesto que reconheci de inúmeras negociações que o vi conduzir ao longo dos anos. Soube que você assumiu a construtora, que mudou o nome, que está reformando tudo o que construí. Estou corrigindo o que você destruiu, respondi, mantendo a voz firme. Por que pediu para me ver? Duvido que seja para discutir estratégias empresariais. Ele sorriu fracamente. Sempre direta. Uma das qualidades que admirei em você. Fez uma pausa. Tenho uma proposta. Claro que tinha. Gustavo sempre estava negociando, barganhando, buscando vantagens. Sei coisas que a polícia ainda não descobriu. Nomes de pessoas poderosas envolvidas nos esquemas, localizações de contas no exterior com milhões escondidos. Informações que podem ser extremamente úteis para você reconstruir. E o que quer em troca? Seu testemunho. Diga ao tribunal que sabia de alguns negócios irregulares, que concordou implicitamente com eles, que se beneficiou conscientemente do dinheiro. Fiquei boquiaberta com a audácia. Você quer que eu minta e assuma cumplicidade? Por quê? Distribuição de culpa. Se você sabia, se consentiu, minha pena pode ser reduzida significativamente. Levantei-me incapaz de continuar aquela conversa absurda. Até no fundo do poço você continua tentando manipular, negociar, usar as pessoas. Nunca vai mudar, não é? Antes de sair, virei-me uma última vez. Sabe qual foi seu maior erro, Gustavo? Não foi o plano mal elaborado, nem confiar nas pessoas erradas. Foi subestimar a mulher que dormiu ao seu lado por 10 anos.
Você realmente achou que seria mais esperto que eu? Saí daquela prisão sentindo um peso enorme sendo removido de meus ombros. Aquele encontro foi a confirmação final. O homem que amei nunca existiu. Foi uma construção, uma fachada tão elaborada quanto os esquemas criminosos que orquestrou. Agora, estava livre para reconstruir não apenas a empresa, mas minha própria vida. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, dia após dia. A estrada seria longa, sabia disso. Mas pela primeira vez, desde que tudo começou, sentia que estava no controle. O plano de Gustavo havia falhado. E meu plano de vingança, não através de violência ou retaliação, mas através de transformação e justiça, estava apenas começando. O julgamento de Gustavo se estendeu por 8 meses. 8 meses de idas e vindas aos tribunais, depoimentos exaustivos, exposição constante da minha vida privada. Cada detalhe do nosso casamento foi dissecado publicamente. Das viagens de férias às discussões sobre ter filhos. Nada permaneceu sagrado, nada ficou protegido da curiosidade insaciável da imprensa e do público. Em uma manhã fria de agosto, finalmente chegou o momento do veredicto. O tribunal estava lotado. Repórteres, curiosos e pessoas ligadas ao caso se apertavam nos assentos disponíveis. Sentei-me na primeira fileira, entre Júlio e Tânia, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Gustavo foi trazido algemado, vestindo um terno cinza que parecia grande demais para seu corpo agora mais magro. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes de ele se posicionar no banco dos réus. Não havia mais raiva dentro de mim, apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de tantas vidas, incluindo, de certa forma, a dele próprio. O juiz entrou na sala e todos se levantaram. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente enquanto ele organizava seus documentos, colocava os óculos e finalmente começava a leitura da sentença. O réu Gustavo Campos, diante das provas irrefutáveis apresentadas, é considerado culpado de todas as acusações: conspiração para homicídio qualificado, fraude, lavagem de dinheiro, associação criminosa e obstrução da justiça. Respirei profundamente, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Não eram lágrimas pelo homem que estava sendo condenado, mas pela mulher que fui, confiante, apaixonada, crédula demais. Considerando a gravidade dos crimes e a premeditação envolvida, condeno o réu a 20 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à liberdade condicional nos primeiros 8 anos. 20 anos, 2 décadas. O tempo que levaria uma criança a crescer e se tornar adulta. O tempo que passamos juntos entre namoro e casamento. 20 anos que Gustavo passaria confinado, pagando pelos crimes que cometeu, ou ao menos por aqueles que conseguimos provar. Quando o juiz bateu o martelo, encerrando a sessão, senti um estranho vazio. Durante tanto tempo, minha vida havia sido consumida por essa luta por justiça, por expor a verdade, por sobreviver. Agora que estava acabado, o que restava? Saímos do tribunal enfrentando uma multidão de repórteres com microfones e câmeras. Tânia, sempre eficiente, deu uma declaração curta à imprensa enquanto Júlio me protegia, conduzindo-me até o carro que nos aguardava. Acabou, Renata, disse meu irmão, apertando minha mão enquanto dirigia para longe daquele tumulto. Você conseguiu. Ele vai pagar pelo que fez. Mas nós dois sabíamos que nunca realmente acabaria. As cicatrizes permaneceriam, as memórias continuariam aparecendo em sonhos, as dúvidas sobre minha própria capacidade de julgamento me assombrariam por muito tempo. Nas semanas que se seguiram ao veredicto, mergulhei ainda mais profundamente na reestruturação da construtora. O trabalho era meu refúgio, minha terapia, minha forma de provar, talvez mais para mim mesma do que para o mundo, que podia reconstruir algo positivo a partir das ruínas deixadas por Gustavo. A novos alicerces, construções, lentamente ganhava reputação no mercado. Não como a poderosa e por vezes temida Campos em Duarte, mas como uma empresa menor, mais ética, focada em projetos de qualidade e compromissos sociais. Um de nossos primeiros grandes projetos foi a reconstrução de uma escola pública na periferia de Recife.
que havia sido abandonada pela gestão anterior da construtora, apesar de ter recebido o pagamento integral. Transformamos aquela obra inacabada em um símbolo de nossa nova filosofia: reparar os danos do passado e construir um futuro melhor. No dia da inauguração da escola, estava nervosa. Seria minha primeira aparição pública significativa desde o julgamento. A mídia estaria presente, assim como autoridades municipais e, mais importante, a comunidade local que se beneficiaria daquele espaço. Quando cheguei ao local, fui surpreendida por uma recepção calorosa. Mães com seus filhos, professores, funcionários da obra, todos aplaudiam. Uma senhora idosa se aproximou, segurando as mãos de uma menina de aproximadamente 8 anos. "Minha neta vai estudar aqui", disse ela, com os olhos brilhantes de emoção. Antes ela caminhava quase 1 hora para chegar na escola mais próxima. A senhora nos devolveu esperança. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Era a primeira vez desde o início daquele pesadelo que sentia estar realmente fazendo diferença, compensando de alguma forma o mal causado por Gustavo. No pequeno palco improvisado para a cerimônia, fiz um discurso breve, mas sincero. Esta escola representa mais que concreto e vidro. Representa uma promessa. A promessa de que é possível recomeçar, de que os erros do passado não definem o futuro, de que juntos podemos reconstruir o que foi danificado. Enquanto falava, percebi que aquelas palavras serviam tanto para a escola quanto para a minha própria vida. Eu também estava em reconstrução, tijolo por tijolo, dia após dia. A inauguração foi um sucesso, gerando uma onda positiva de publicidade para a empresa. Novos clientes começaram a aparecer. Prefeituras de cidades vizinhas nos contataram interessadas em parcerias. Lentamente, estávamos mudando a narrativa. Mas nem tudo era fácil. 3 meses após o julgamento, recebi um telefonema da prisão. Cristiane queria me ver. Diferente de Gustavo, que mantinha uma certa postura mesmo encarcerado, Cristiane parecia completamente quebrada. Os cabelos antes impecavelmente tingidos mostravam raízes grisalhas. O rosto sem maquiagem revelava rugas que ela costumava esconder cuidadosamente. Sentou-se à minha frente com os ombros caídos, o uniforme prisional várias numerações acima do seu tamanho. "Obrigada por vir", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Sei que deve me odiar. Não odeio você, Cristiane. Nem Gustavo, na verdade. Ódio consome muita energia e tenho coisas mais importantes para fazer com a minha." Ela sorriu fracamente, sempre tão centrada. "Foi isso que ele viu em você, sabia? Essa força, essa determinação. Disse uma vez que você era o pilar que sustentava tudo." Aquela revelação me pegou desprevenida. Gustavo, o homem que planejou minha morte, admirava minha força? "Por que me chamou aqui?" Cristiane respirou fundo, como se reunisse coragem. "Para confessar algo que não está nos processos, nos depoimentos, em lugar algum." Ela fez uma pausa. O plano original não era um acidente de helicóptero. Meu coração acelerou. Como assim? Gustavo primeiro pensou em envenenamento, doses pequenas, graduais, para simular uma doença degenerativa. Chegou a consultar um químico sobre substâncias indetectáveis em autópsias comuns. Senti um frio percorrer minha espinha. A ideia de ser lentamente envenenada pelo homem que dormia ao meu lado era ainda mais perturbadora que o plano do helicóptero. Por que mudou de ideia? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por minha causa. Disse a ele que seria cruel demais te ver sofrer assim, definhando dia após dia, que um acidente seria mais humano. Ri amargamente. Humanidade na hora de planejar um assassinato. Que irônico. Sei que não mereço perdão. Só queria que soubesse. Nem todos os momentos foram falsos. Ele realmente te amou à maneira dele. Até o dinheiro mudar tudo. Saí daquele encontro profundamente perturbada. A revelação do plano anterior me fez questionar cada momento de mal-estar, cada resfriado, cada dor de cabeça que tive nos últimos meses antes da viagem cancelada. Teria ele já começado a me envenenar? Exames médicos completos me tranquilizaram. Não havia sinais de substâncias tóxicas em meu organismo, mas a sensação de vulnerabilidade permaneceu, assim como a dúvida sobre os sentimentos de Gustavo.
Teria ele realmente me amado em algum momento? Ou fui apenas uma peça conveniente em seus jogos de poder e dinheiro? Essas perguntas me atormentavam enquanto continuava o trabalho de reconstrução da empresa e de minha vida. Aos poucos, estabeleci novos rituais, novos hábitos, conheci novas pessoas. Voltei a praticar yoga, algo que havia abandonado durante o casamento porque Gustavo considerava perda de tempo. Retomei contato com antigas amigas que ele sutilmente afastara ao longo dos anos. Percebi, com uma mistura de raiva e libertação, quantas pequenas partes de mim foram sendo aparadas, moldadas, suprimidas para caber no relacionamento que tínhamos. Como uma planta que cresce deformada por falta de espaço, eu havia me adaptado às limitações impostas gradualmente, tão sutilmente que mal percebi. 1 ano após o julgamento, tomei uma decisão que chocou a todos. Vendi o apartamento no Edifício Atlântico. Aquele lugar luxuoso com vista para o mar, que um dia representou conquista e sucesso, agora estava impregnado de memórias tóxicas. Cada cômodo guardava fragmentos de uma vida que se revelou uma mentira. Comprei uma casa menor, mais acolhedora, com um jardim onde poderia cultivar plantas. Outro hobby abandonado durante o casamento. A mudança foi catártica. Uma forma física de deixar para trás a antiga Renata e abraçar quem eu estava me tornando. No aniversário de 2 anos daquele fatídico telefonema que mudou tudo, recebi uma correspondência inesperada da prisão. Uma carta de Gustavo, escrita em seu melhor papel de carta, com aquela caligrafia elegante que eu conhecia tão bem. Hesitei muito antes de abrir. Parte de mim queria simplesmente rasgar o envelope, recusar aquele último tentáculo que ele estendia para minha vida. Mas outra parte, talvez a médica científica, a investigadora que se tornara, precisava saber, entender. Renata, começava a carta, sem os habituais querida ou amada que ele usava antes. Escrevo não para pedir perdão, pois sei que não o mereço, nem para oferecer justificativas, pois não há nenhuma que faça sentido agora. Escrevo porque, após 2 anos de reflexão forçada, entendi algo que talvez você precise ouvir. A falha foi toda minha. A carta continuava por 5 páginas, uma confissão impressionantemente honesta de alguém que sempre viveu de manipulações e meias-verdades. Gustavo explicava como começou pequeno, um suborno aqui, uma falsificação ali, e como cada passo no caminho errado tornou o próximo mais fácil, até que a linha entre certo e errado se tornou irreconhecível. Você nunca foi o problema, escreveu ele. Pelo contrário, você era o lembrete constante do que eu poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Sua integridade, sua compaixão, eram um espelho no qual eu não conseguia mais me olhar sem ver minha própria corrupção. Por isso precisava eliminar você, não pelo dinheiro apenas, mas para silenciar a última voz da minha consciência. Quando terminei de ler, não havia lágrimas, nem raiva renovada, apenas uma estranha sensação de encerramento. As palavras de Gustavo não mudavam nada do que aconteceu, não apagavam o trauma, não compensavam os anos perdidos, mas ofereciam algo que eu não sabia que ainda precisava. Confirmação de que o problema nunca esteve em mim. Coloquei a carta em uma caixa junto com as alianças de casamento e alguns outros objetos que simbolizavam aquela fase da minha vida. Não para esquecer, nunca esqueceria, mas para arquivar como um capítulo encerrado. Naquela noite, sentada no jardim de minha nova casa, sob um céu estrelado que parecia infinitamente mais brilhante que a vista do apartamento luxuoso que dividimos, senti uma paz que não experimentava há anos. A Novos Alicerces prosperava, não com a ostentação agressiva da antiga construtora, mas com uma solidez fundamentada em valores reais. Tínhamos projetos em 3 cidades diferentes, todos escolhidos não apenas pelo retorno financeiro, mas pelo impacto positivo que gerariam. Minha clínica dermatológica, que durante tanto tempo ficou em segundo plano, enquanto eu me dedicava a ser a esposa perfeita, voltava a crescer, com foco em tratamentos acessíveis para comunidades carentes, algo que Gustavo sempre considerou caridade desnecessária. Mais importante, eu havia redescoberto partes de mim que estiveram adormecidas por tanto tempo.
meu amor pela fotografia, minha paixão por literatura latino-americana, minha vontade de ajudar pessoas além do consultório médico. Voltei a ser multifacetada, complexa, imprevisível. Qualidades que lentamente foram suprimidas para caber no molde de esposa que Gustavo esperava. Também aprendi a confiar novamente, primeiro em mim mesma, depois nos outros. Criei laços profundos com as pessoas que permaneceram ao meu lado durante o pior momento. Júlio, Tânia, Paulo, Amanda. Formamos uma estranha família, unidos pela experiência compartilhada de ter enfrentado a face da maldade e sobrevivido para contar a história. E, talvez o mais significativo, parei de me culpar, de questionar como não percebi os sinais, como fui enganada por tanto tempo, como permiti que aquele homem chegasse tão perto de me destruir. Entendi que a manipulação de Gustavo foi meticulosamente construída ao longo de anos, camada por camada, como os edifícios que ele erguia. Entendi que pessoas como ele são excepcionalmente hábeis em ocultar sua verdadeira natureza, em criar ilusões tão perfeitas que se tornam indistinguíveis da realidade. Mais importante, entendi que sobreviver não foi sorte ou coincidência. Foi minha intuição me protegendo quando minha mente racional ainda não tinha provas. Foi aquela voz interior que todos possuímos, mas que muitas vezes ignoramos em nome da lógica, da conveniência, do amor ou do que acreditamos ser amor. Aquele telefonema, com seu tom estranho e sua insistência incomum, acendeu um alarme dentro de mim. E eu escutei. Foi essa decisão, confiar em meu instinto contra todas as evidências externas, que me salvou. 3 anos depois daquele dia fatídico, não sou mais a mulher que quase embarcou em um helicóptero sabotado. Sou mais forte, mais sábia, mais conectada comigo mesma. Essas cicatrizes permanecem, claro. Há momentos em que ainda acordo no meio da noite, suando frio após sonhar, com quedas de grandes alturas. Ocasiões em que um olhar específico, uma entonação de voz, um gesto me transportam de volta àqueles dias de terror e incerteza. Mas essas cicatrizes não me definem. São apenas marcas de uma batalha que venci, lembranças de uma versão mais ingênua de mim que não existe mais. A Renata que sobreviveu, que expôs a verdade, que reconstruiu sua vida das cinzas. Essa é quem sou agora. E se há uma lição que carrego desses anos de tempestade, é que devemos sempre ouvir aquela voz silenciosa dentro de nós. Aquele sussurro que às vezes contraria toda a lógica, todos os fatos aparentes, todas as conveniências, porque essa voz, chame de instinto, intuição ou sexto sentido, pode ser a diferença entre vida e morte. No meu caso, certamente foi. Quando olho para trás e revivo toda essa jornada, ainda sinto um aperto no peito. Da mulher confiante que arrumava as malas para uma viagem romântica de aniversário, a sobrevivente que precisou desmontar uma rede de mentiras e crimes para salvar a própria vida. Que transformação inesperada o destino me reservou. Tudo começou com aquele telefonema aparentemente inocente. Não vou poder ir. Você vai e eu te encontro depois. Palavras simples que escondiam um plano macabro. Meu marido, Gustavo, o homem com quem compartilhei 10 anos da minha vida, havia arquitetado meticulosamente minha morte. Um helicóptero sabotado, um acidente sobre o oceano, um corpo que provavelmente nunca seria encontrado. Tudo para receber 5 milhões de reais do meu seguro de vida e fugir com a amante para Portugal. Mas algo dentro de mim, aquela voz interior que tantas vezes silenciamos, me alertou. O tom da voz dele, a insistência incomum, pequenos detalhes que não se encaixavam. Decidi não embarcar naquela aeronave e, com isso, mudei completamente o rumo da minha história. Em vez de me tornar mais uma vítima, transformei-me na pessoa que expôs crimes que vinham acontecendo há anos na construtora Campos & Duarte. A investigação revelou muito mais que uma simples traição conjugal. Descobrimos um esquema complexo de corrupção, lavagem de dinheiro e até mesmo outras mortes acidentais de pessoas que se tornaram obstáculos para os negócios ilícitos de Gustavo. Entre elas, Roberto Mendes, um sócio que começou a fazer perguntas incômodas e cujos freios
falharam misteriosamente, com a ajuda de pessoas fundamentais, meu irmão Júlio, minha amiga e advogada Tânia, o investigador Paulo, a corajosa secretária Amanda, consegui reunir provas suficientes para levar Gustavo e sua amante Cristiane à justiça. O julgamento expôs publicamente cada detalhe sórdido daquela conspiração, culminando na condenação de Gustavo a 20 anos de prisão. Mas a história não terminou ali. Decidi que não seria apenas a vítima que escapou, a esposa traída, um dano colateral na trajetória criminosa de Gustavo. Assumi o controle da construtora, renomeei-a como Novos Alicerces e iniciei um processo de transformação completa. Substituímos a corrupção pela transparência, o lucro a qualquer custo pelo impacto social positivo. Nossa primeira grande obra foi a conclusão de uma escola abandonada na periferia de Recife. Um símbolo perfeito do que estávamos tentando fazer: reparar os danos do passado e construir um futuro melhor. Ver as crianças entrando naquela escola, sabendo que teriam oportunidades que antes eram negadas, foi o momento em que senti que algo bom poderia nascer de toda aquela dor. A reconstrução da empresa espelhou minha própria reconstrução pessoal. Redescobri partes de mim que haviam sido silenciadas durante o casamento. Minha paixão pela fotografia, pela literatura, minha vontade de ajudar comunidades carentes. Vendi o luxuoso apartamento cheio de memórias tóxicas e comprei uma casa com jardim, onde plantas e novas ideias poderiam florescer. 2 anos após o julgamento, recebi uma carta de Gustavo da prisão, não pedindo perdão, mas oferecendo algo que eu não sabia que ainda precisava: a confirmação de que o problema nunca esteve em mim. Ele confessou que minha integridade e compaixão eram lembretes constantes de sua própria corrupção, um espelho no qual ele não suportava mais se olhar. Foi um estranho encerramento para um capítulo doloroso da minha vida. Se compartilho essa história hoje, não é para me vangloriar de uma vitória ou expor cicatrizes ainda sensíveis. É porque sei que existem outras pessoas vivendo situações semelhantes, talvez não tão dramáticas quanto um plano de assassinato, mas igualmente devastadoras em seu impacto emocional. Relacionamentos construídos sobre mentiras, parcerias que mais aprisionam do que libertam, situações onde nosso instinto grita alertas que nossa mente racional tenta silenciar. Minha mensagem para vocês é simples: ouçam essa voz interior, confiem nesse sexto sentido que todos possuímos. Ele pode parecer irracional, inconveniente, até mesmo paranoico às vezes, mas no meu caso, foi a diferença entre vida e morte. Hoje, sou uma mulher diferente, mais forte, mais sábia, mais conectada comigo mesma. As suas cicatrizes permanecem, é claro. Ainda acordo ocasionalmente no meio da noite, após sonhar com quedas de grandes alturas. Certos olhares, tons de voz ou gestos ainda podem me transportar momentaneamente de volta àqueles dias de terror. Mas essas cicatrizes não me definem. São apenas marcas de batalhas que venci. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que considere se inscrever no canal Vingança do Dia. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que enfrentaram traições, injustiças e situações aparentemente impossíveis, mas encontraram forças para se reerguer e transformar sua dor em algo construtivo. Cada inscrição não é apenas um número para nós. É um reconhecimento de que essas histórias importam, de que merecem ser contadas, de que podem ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes e precisam saber que não estão sozinhas. Deixe também seu like neste vídeo e, especialmente, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Quero saber, você já viveu uma situação onde seu instinto te alertou sobre algo que sua mente racional tentava ignorar? Já enfrentou uma traição que parecia impossível de superar? Como foi seu processo de reconstrução? Seus comentários não apenas enriquecem nossa comunidade, mas me ajudam pessoalmente a processar minha própria experiência. Cada vez que leio sobre alguém que se identificou com minha história ou encontrou força nela, sinto que todo esse sofrimento ganhou um propósito maior. Gostaria também de pedir que, se possível, considere ajudar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Produzir esses vídeos diariamente exige recursos consideráveis.
desde equipamentos de qualidade até a pesquisa cuidadosa que fazemos para cada história. Sua contribuição, independente do valor, nos permite continuar trazendo conteúdo que inspira, alerta e conecta pessoas. Confesso que me emociono ao ver o apoio que recebemos. Cada doação representa alguém que valoriza esse trabalho, que acredita na importância de dar voz a histórias como a minha. É esse apoio que nos permite seguir em frente, encontrando mais pessoas dispostas a compartilhar suas experiências, por mais dolorosas que sejam. Não podemos mudar o passado, as traições que sofremos, as pessoas que nos decepcionaram, os momentos em que quase perdemos tudo. Mas podemos escolher como essas experiências nos moldam, o que fazemos com a dor, como reconstruímos nossas vidas das cinzas. Minha história começou com um telefonema que deveria ter sido o início do meu fim. Em vez disso, tornou-se o primeiro capítulo de uma nova vida, mais autêntica, mais consciente, mais verdadeiramente minha. Espero que, ao compartilhá-la, possa inspirar outros a confiarem em seus instintos, a buscarem a verdade mesmo quando dói, a reconstruírem suas vidas quando tudo parece perdido. Muito obrigada por me ouvirem hoje. Nos encontramos em um próximo relato aqui no Vingança do Dia, onde histórias reais nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, sempre existe um caminho para a luz. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e principalmente compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se puder contribuir com o Valeu Demais, saiba que cada centavo é investido em trazer mais histórias como essa. Histórias que podem fazer a diferença na vida de alguém que está passando por momentos difíceis, assim como um dia passei. Até o próximo vídeo e lembre-se, confie sempre em sua intuição. Ela pode salvar sua vida, assim como salvou a minha.